Bem, amigos do canal FM+, essa aqui é a aula bônus, é a aula 13. Essa aqui é bônus porque tem uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali, que eu julgo muito importante, sobretudo a primeira que eu vou resolver agora. Falando de potência, falando de voltímetro, falando de amperímetro, tá? E você tem que prestar atenção, tem que ficar atento a isso, ok? O ERG 2016 fala o seguinte: uma rede elétrica fornece uma tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas, L1, L2, L3. Considere as informações da tabela. O nome da lâmpada, o tipo de lâmpada, incandescente, que é aquela antiga, e a fluorescente, que é não a mais nova, mas um pouquinho mais moderna. Características elétricas nominais. O que isso significa? Características de funcionamento. Ou seja, a lâmpada L1 tem que estar ligada a 200 volts. Se isso acontecer, ela libera uma potência, desenvolve uma potência de 120 watts. A lâmpada L2, ela deve estar ligada a 100 volts para desenvolver uma potência de 60. E a lâmpada L3, a mesma coisa, só que a potência é de 20. Então, isso aqui seria, se isso acontecer, então aquilo. Se isso acontecer, então aquilo. Se isso acontecer, então aquilo. Eu já estou vendendo o peixe para a essência da questão, que é a seguinte: as 3 lâmpadas associadas em paralelo, olha o perigo, em paralelo, amigo, a DDP é igual para todo mundo. E a DDP fornecida à sala é de 100 volts. Cara, o que isso significa? Significa que há 2 lâmpadas ali que estão de boas, que são as lâmpadas L2 e L3. Mas a lâmpada L1 não está de boas. Olha só, a lâmpada L1 não está de boas. A lâmpada L1 precisa de 200 volts para liberar uma potência de 120 watts. Mas mesmo assim o cara ligou na sala 100 volts e tal. A lâmpada L1 vai receber menos do que precisa, beleza? Aí ele fala, permanecem acesas por 10 horas, sendo E1, E2, E3 as energias das lâmpadas. Qual é a relação entre essas energias? A gente sabe calcular a energia. A gente sabe que a energia é a potência vezes o tempo. E o detalhe, nessa questão, o tempo não influi nem contribui, porque são 10 horas. 10 horas para todo mundo. Então todo mundo funciona por 10 horas. O que vai diferenciar a energia consumida por cada lâmpada é, de fato, a potência. Em particular, eu diria, a maior potência leva a maior energia. Moleque, é lógico que o candidato veio direto aqui, ó, na maior potência, 120 watts. Pois é, só que não. São 120 watts se a lâmpada estiver ligada a 200 volts. A lâmpada não está ligada a 200 volts, a lâmpada está ligada a 100 volts. Há quem diga assim, se for 200, a potência é 120. Mas se for 100, então, que é o que tem para hoje, a potência vai ser a metade, 60. Não, não. Reduzindo a DDP à metade, a potência não se reduz à metade. Tem um cachorro aqui latindo, você não quer comprar um cachorro, não? Tem um montão aqui. Eu te vendo ele para ele parar de atrapalhar o meu vídeo. Ó, de novo, se você reduzir a DDP à metade, a potência não fica reduzida à metade. Ela fica reduzida a 1/4. Como assim, Lessa? Fica reduzida a 1/4. Cuidado, isso aqui é falso, tá? Você sabe perfeitamente que potência é U ao quadrado sobre R. E por que eu optei por essa equação? Porque quando você muda uma lâmpada de lugar, a resistência dela não muda. A resistência dela é a mesma. Concorda comigo? Mudou de lugar, não muda a resistência é da lâmpada. Então, você mudando a DDP, em particular, é o que está acontecendo. Você reduz a DDP, fatalmente, a potência também vai ficar reduzida. Agora, se você reduz a DDP à metade, cara, a DDP é elevada ao quadrado. Quando você reduz a DDP à metade, fica metade ao quadrado. E metade ao quadrado é 1/4. Ou seja, a potência ela fica reduzida a 1/4. Vamos de novo. Olha só. Potência é U ao quadrado sobre R. A resistência não muda. Quando você pega a DDP e reduz a metade, eu espero uma redução na potência. Só que não é uma relação linear. Não é caiu a metade da DDP, caiu a metade da potência. Não é. Não é. Como a DDP é elevada ao quadrado, qualquer coisa que você faça com a DDP fica elevado ao quadrado. Se eu triplicar a DDP, 3 ao quadrado, 9.
Se eu quadruplicar DDP, 4 ao quadrado, 16, a potência fica 16 vezes maior. E se eu reduzir a DDP à metade, meio ao quadrado é 1/4. Eu divido a potência por 4. Significa que passando de 200 volts para 100 volts, a potência vai ser 120 divididos por 4, ou seja, cai para 30 watts. Então ficaria assim, ó, a lâmpada L1 dissiparia uma potência de 30 watts, a lâmpada L2 dissiparia 60 watts e L3 dissiparia 20 watts. Agora sim nós temos parâmetro de comparação. Energia é potência vezes o tempo. O tempo é igual para todo mundo, 10 horas. A maior potência está associada a maior energia. E a maior potência é da lâmpada L2. A energia 2 é a maior de todas, seguida da energia 1, que vale 30, contra a energia 3, que é Leonardo da Vinci. Eu tinha errado aqui, já consertei. Energia 3 é 2 maior que 1 maior que 3. É só olhar para as potências. 60, maior, média, menor. Ganhou, foi, partiu. Cadê a resposta? Tá aqui, ó. É 2, é 1, é 3. Letra C. Chá é. Tudo bem? É 2, é 1, é 3. Foi. E agora, 2022, que estão falando de voltímetro e amperímetro. O circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro igual a 100 mA. Leque! 100 mA. 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Mili, divide por 1000, milésima parte. Isso aqui vai dar, anda com a virgulinha, 1, 2, 3, 0,1 ampere. A tensão elétrica em volts indicada no voltímetro é igual a quanto? Dá para fazer de cabeça, sabia? Mas antes, vamos trazer o circuito para cá e falemos de voltímetro e amperímetro, que são nossos medidores elétricos. Voltímetro versus amperímetro. Voltímetro mede DDP. Amperímetro mede intensidade. Voltímetro mede DDP. DDP de quem? Se o voltímetro estiver ligado a um resistor, por exemplo, ele vai medir a DDP do resistor. Mas se o voltímetro estiver ligado à bateria, ele mede a DDP da bateria, ok? Beleza? E o detalhe, o voltímetro tem que sempre ser ligado em paralelo, nunca em série, sempre em paralelo. E o amperímetro aí sim, sempre tem que ser ligado em série. Guarda isso, voltímetro em paralelo, claro, eu quero medir DDP. Eu tenho que sentir a DDP da outra pessoa. Para sentir a mesma DDP da outra pessoa, eu tenho que estar em paralelo a ela. Por quê? Porque no paralelo as DDPs são iguais. Amperímetro, eu tenho que medir a corrente. Eu tenho que sentir a corrente da pessoa. Para eu sentir a mesma corrente da pessoa, tem que estar em série. Porque na série, a corrente é a mesma, ok? E o detalhe, a gente trabalha normalmente com voltímetro ideal. E por dentro de voltímetro ideal nunca passa corrente. Então não há desvio de corrente por causa de um voltímetro. Beleza? Aqui, o voltímetro vai medir a DDP da bateria. A bateria está ligada a 2 resistores de 60 cada um em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é de 60 plus 60, 120 ohms, beleza? Isso recebendo uma corrente de intensidade 0,1 ampere. Se você aplicar R vezes I, a DDP que o voltímetro indica, que é a DDP da bateria, vai ser a resistência 120 vezes 0,1, que dá 12 volts. 12 volts, let me see, deixa eu ver, 12 volts, letra C. Já é, foi, tudo bem? Tranquilo? E a The Last of the Day. Vamos a essa questão da UERJ, embora seja uma questão discursiva, eu coloquei aí porque ela revisa tudo, revisa a parada toda, revisa voltímetro, amperímetro, associação em série, associação em paralelo, tudo. Olha lá. No circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam, respectivamente, 18 volts e 4,5 ampere. Moleque, o que isso significa? Esse voltímetro indica 18 volts. Indica a DDP de quem? Do R3? Do R3 e do R2. Porque o R2 está em paralelo com o R3. Não, para.
R2 e R3 não estão em paralelo? Então, eles compartilham a mesma DDP. Se voltímetro indica a DDP do R3, está indicando a DDP do R2. E o detalhe, ele fala que o amperímetro indica 4,5 amperes. A corrente que passa por aqui, então, é 4,5 amperes. Ok? Ah, é a total? O amperímetro está ligado em série com R2, então indica a corrente só dele. Para indicar a corrente total, o amperímetro tinha que estar aqui, ó, na saída ou na entrada do gerador. Espera aí, R2 em paralelo com R3. A DDP é a mesma, 18 volts. Eu sei a corrente. Ué, eu sei o valor de R2. Se eu olhar para a cara do R2, cara, eu sei que para ele a DDP é 18 volts e a intensidade de corrente é 4,5. Dá para matar o R2. O R2 ele vai ser calculado com o RI, a DDP 18, a resistência R2 e a intensidade de corrente 4,5. Divide 18 por 4,5, R2 vai ser igual a 4 ohms. Já é? Por que eu estou falando isso? Ele pergunta, considerando ideais os elementos, blá blá blá, qual é a força eletromotriz? Força eletromotriz é a mesma coisa que DDP, só que se refere a uma DDP que é uma DDP total, ok? Ele quer saber que DDP é essa total da bateria. Vamos lá, eu acabo de descobrir que o R2 vale 4 ohms, tá? E eu vou desenrolar esse circuito da seguinte maneira. Olha o voodoo. A corrente aqui é 4,5. E esse malandro vale 4 ohms. Aí eu te pergunto, se esse cara mede 12 ohms, que corrente é essa que passa por aqui? Vamos pensar. É R vezes I. A DDP vai ser 18. A resistência, 12. Qual é a intensidade de corrente? I vai ser igual a 18 sobre 12. Isso aqui vai dar 1,5 ampere. Mas olha a lógica. Eu já sei que aqui passa uma corrente de 1,5 ampere. Não era isso que eu ia falar não, mas beleza. Vamos lá. 1,5 ampere. Achei a corrente. Mas eu poderia achar isso de cabeça. Olha para os resistores. 12, 4, 12, 4. 12 é 3 vezes maior. Então a corrente tem que ser 3 vezes menor. Aula passada, amigo. Aula passada. De novo. 12, 4, 12, 4. 12 não é 3 vezes maior? Corrente 3 vezes menor. 3 vezes menor que 4,5, 1,5. Já é? Agora me diz, qual é a corrente que chega aqui? Para que ela se divida em 4,5 e 1,5? Tem que chegar 6 amperes. Chegam 6 amperes, se dividem em 4,5 e 1,5 e se juntam depois. Lembra, voltímetro ideal, não recebe corrente dentro dele. Então a corrente total do circuito é de 6 amperes. Eu poderia então achar resistência equivalente, como? Fazendo 4 ohms em paralelo com 12 ohms, e eu posso usar produto pela soma. 4 vezes 12 por 4 mais 12. Daria 4 vezes 12 daria 48, sobre 4 mais 12, 16, 3 ohms. Ficando com 3 ohms em cima, ficando com 4 ohms embaixo, e ficando aqui na meiuca, arranca os dois, R2 e R3, e manda um de 3 ohms. A resistência equivalente agora vai ser quanto? Todo mundo em série. Todo mundo. 3 mais 3, 6 mais 4, 10. 10 ohms. Se U é igual a R vezes I, então a DDP total E, que ele quer saber, é a resistência total 10 vezes a intensidade de corrente total, que não é nem 4,5, nem 1,5, mas a soma das duas, 6, o que me dá 60 volts. Não, detalhe, ainda daria para fazer assim, olha só. Ele não quer saber qual é a DDP total do gerador, total da bateria. Se você parar para pensar, esse cara R1, que recebe uma corrente de 6 amperes, a corrente se divide em 4,5 amperes para cá e 1,5 amperes para cá, não é isso? Se juntam novamente e se transformam, Shazam, em 6 amperes. Olha isso, o R1, olha para o R1. Se você aplicar o R vezes I nele, você vai ver que a DDP só dele, U1, vai ser igual a R, que vale 3, vezes a corrente que vale 6.
3 vezes 6, 18 volts. Beleza. Onde você quer chegar, Lessa? Calma, calma que você vai ver. Olha pro R4. Se você aplicar a mesma coisa ao R4, U é igual a R vezes I. A DDP U4 vai ser R, que vale 4, corrente, que vale 6. Isso é igual a 4 vezes 6, 24 volts. Agora, olha o conjunto. Tanto faz você olhar para o R2 ou você olhar para o R3. Existe um voltímetro ali, V, que está indicando 18 volts. Ou seja, R1, 18, R4, 24, R2 e R3 compartilhando 18. Moleque, isso é sério. Isso é sério, é Netflix. A DDP total se divide. R1, conjunto, R4. R1, conjunto, R4. De tal forma que se você somar 18 com 24 com 18, você vai achar a força eletromotriz, que é a DDP total de 60 volts. Ok? Palavras da salvação. Não perca as próximas aulas, beleza? Te vejo no canal. Abraço, tchau. E rimou.